Glórias a Deus. Pastor Igor, glórias a Deus. Se coloque de pé, amém? O Senhor está cuidando de você. Estende suas mãos para frente, sem ira e sem contenda. Vamos orar pelo eleitor nesta noite. Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Espírito Santo do Senhor, aqui está o teu servo, que vai ministrar a palavra aos nossos corações nesta noite. Pai amado, usa ele conforme a tua vontade, o teu querer, para que possa falar aquilo que necessitamos, Pai amado, ouvir, aquilo que precisamos ouvir, Pai. Que ele seja instrumento em suas mãos, Pai amado. Espírito Santo do Senhor, tira todo o embaraço, tira toda a fúria do inimigo, meu Deus eterno. Tira tudo aquilo que, meu Deus amado, queira prejudicar ou atrapalhar. Espírito Santo do Senhor, vai conduzindo cada palavra, meu Deus. Vai conduzindo, meu Deus amado, cada versículo, para que nós possamos, meu Deus amado, acompanhar e entender, meu Deus, aquilo que o Senhor queres falar comigo, queres falar conosco. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero só falar um detalhe. Pega esse negócio aqui. Pode pegar. Tem um negócio aqui chamado modo avião. Coloca no modo avião, irmão. Amém? Ou então, coloca no vibra, que às vezes o pregador está aqui, do nada, chupi! Do nada. E começa. Amém? Porque querendo ou não, quem está ministrando aqui, segue um raciocínio, segue um foco. Tipo isso, atrapalha. Tipo isso aí. Aí atrapalha o raciocínio, atrapalha a mensagem, acaba atrapalhando para o eleitor. Fala para o seu irmão, não fique levantando, porque se quiser água, pede para alguém. Amém, irmão? Só os detalhes que às vezes atrapalham aqui, o raciocínio foge aí. Amém? Vamos receber o pastor, amém? Vamos avisar do Senhor. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor. Cante, mas eu pensei. Dá para fazer melhor. Vamos cantar com mais força? Porque Ele vive. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus abençoe. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com todos. Cadê o jovem que estava aqui? Chama ele de volta. Vem me ajudar aqui. Vem, jovem, em nome de Jesus. É Igor? Ai, que bênção. Eu acho seu nome um dos nomes mais lindos que tem aqui nessa noite. Rapaz, é profundo, viu, Igor? Tem que ser crente para dar um nome desse. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um aqui presente. Vamos estar lendo um texto que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 7 e o versículo de número 4. Hoje estamos em um culto de missão e eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido
de estar louvando e exaltando o nome dele. Sou grato a Deus pela vida do evangelista Anderson. Obrigado pelo convite. Dessa vez deu certo, né? Pastora Josiane, que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Todos que estão aqui presentes, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Eu trago a paz e a bênção do meu pastor presidente Gilmar. Amém? Que Deus está lá também com eles no culto, assim como está presente aqui nessa noite. Me acompanha minha digníssima esposa, diaconisa Natália. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, está com minha princesa. Aí chega, né? Depois dela, acabamos, fechamos a fábrica. Tá bom, né? 3 é um número suficiente para ficar de cabelo branco. Antes de eu casar, eu era magro. E antes de eu ter filho, eu tinha cabelo. E agora eu estou feliz com Deus. Posso ouvir um amém? Misericórdia. Eu bagunço. Quantos encontraram o texto sagrado? Diga amém. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, versículo de número 4, está escrito: e disseram: entramos na cidade, há fome na cidade, e ali morreremos, e se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos e passemos para o arraial dos sírios, e se deixarmos viver, então viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Podei vos assentar em nome de Jesus. Estamos hoje em um culto de missão. E o culto de missão é também um dos cultos mais importantes do mês, porque é onde refletimos se realmente estamos fazendo o ide e o querer e a vontade de Deus. Em um culto de Santa Ceia, nós memoriamos, nós lembramos a morte de Cristo e comemoramos a sua ressurreição. E o culto de missão é a mesma coisa. Faz-nos nós lembrarmos se realmente estamos fazendo aquilo que Cristo nos mandou. E existe vários tipos de missões e várias formas de fazê-la. Você pode ficar à vontade para escolher como você quer fazer. Tem a missão interna, que é onde você ora, aonde você intercede, aonde você contribui, aonde você ajuda o preparo para o envio dos missionários. E existe a obra externa, que você vai e você faz. Então a obra interna é a missão do nosso cotidiano, aonde nós fazemos a missão dentro do templo, dentro de casa, dentro do serviço, dentro da escola, da faculdade, aonde nós convive diariamente. É um ambiente propício para você fazer a missão de Deus. Todos os dias você está convivendo no mesmo ambiente. E todos esses dias o nome do Senhor tem que ser glorificado. E existe a missão externa, a qual eu saio do meu campo de conforto, aonde eu saio da minha rotina e eu vou aonde eu nem pretendo ir, ou não tenho vontade
vontade de ir. Porque engana-se quem diz que o Evangelho fazia aquilo que lhe apraz. Não, o Evangelho é feito de renúncia. É você fazer aquilo que Deus quer. É quando eu nego a mim mesmo, pego minha cruz e carrego, muitas vezes sem a minha vontade. Quando você está trabalhando registrado, se você estiver de mau humor, você vai trabalhar. Se estiver cansado, você vai trabalhar. Se eu estiver triste, eu vou trabalhar. Se eu briguei com minha esposa, eu vou trabalhar. Se o patrão olhou para mim com cara feia, eu vou trabalhar. Porque no final do mês eu tenho o meu salário. E quem disse que você só tem que vir aqui dentro quando tudo está bem? Quem foi que disse que você só faz a obra quando está tudo flores, tudo maravilha? Deus está dizendo, está na hora da gente enxergar a realidade que, mesmo se eu estiver triste, abatido, cabisbaixo, com raiva, eu não deixo de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Eu tenho que renunciar a mim mesmo e servir ao Senhor. E todo aquele que faz a obra na terra, um dia terá galardão lá no céu. Então olha só, a missão, para você fazer qualquer tipo de missão, você tem que ter 3 coisas. Quantas coisas? Primeira coisa, atitude. Porque se você esperar por alguém, você nunca vai fazer. Se você esperar o momento certo, nunca vai acontecer. Se você esperar o ambiente propício, nunca vai acontecer. Então a primeira coisa é você tomar uma atitude. Segunda coisa, é necessário ter coragem. Porque não adianta eu servir a Deus se eu sirvo com covardia. Não adianta eu servir a Deus se eu sirvo com timidez. Você tem que arrancar isso de dentro de você. É necessário ter coragem. E muita gente tem a iniciativa, muita gente tem a coragem, mas o que mais falta é a terceira: ação. Não basta querer, tem que fazer. Não basta só ter vontade, não basta só dar ideia, você tem que estar envolvido no meio. Não é você contribuir para a obra, é você contribuir na obra. É dentro, é participando. Aí começa a fazer a missão. Percebe então que um culto como esse de missão, o Espírito Santo ministrou uma mensagem em meu coração. Eu pretendo compartilhar com os irmãos sobre 4 homens leprosos. 4 homens leprosos. E para quem aqui frequenta a escola bíblica dominical e lê a Bíblia, sabe que os homens que eram leprosos eram os homens que eram mais inutilizáveis na sociedade. Os homens que eram leprosos eram os homens mais esquecidos, abandonados, tratados como o lixo da sociedade. A realidade é que você lendo a Bíblia, você vê que os ladrões tinham mais valor do que os homens que eram leprosos. Você vê que as prostitutas daquela época tinham mais valores do que os homens que eram leprosos. Os homicidas daquela época tinham mais valores para a sociedade do que os homens que eram leprosos. Então os homens que possuíam a lepra sobre si era esquecido, abandonado da sociedade. Não podia conviver com sua família, não podia conviver com a sociedade como uma pessoa comum. Eram os homens que eram afastados, jogados em um canto, e eles ficavam com o resto do que sobravam, ficavam esquecidos da sociedade numa vida inútil.
sociedade. Só que havia um Deus no céu que estava de olho naqueles homens, porque tinha muitos leprosos ali, mas tinha 4 homens que era diferente, que possuía lepra, mas que também era diferente. Quando o rei da Síria, ele manda uma mensagem para o rei de Samaria, lá em Israel. O rei Ben-Hadad, ele quer fazer negócios com o rei Acabe. Só que o rei da Síria é um rei prepotente. Ele quer o reinado sobre si. Ele quer as coisas sobre si. Então, negociando com o rei Acabe, ele pede então sua coroa, pede suas mulheres, suas filhas. E a princípio até que o rei Acabe concorda. Só que quando ele manda os espiões entrar em Samaria, lá está o profeta que vai alertar o rei e vai dizer: não é um bom negócio, sai fora. O rei então ele vai mudar de opinião e não quer fazer mais negócio com o rei da Síria. O rei da Síria então, enfurecido, ele pega a sua tropa para perseguir o profeta e o rei de Israel. Chega até a cidade de Samaria, no reino norte, vai e cerca toda a cidade. Só que, meu irmão, quem quer vencer uma batalha, quem quer vencer uma guerra, ele vai matar. Sim ou não? Sim ou não? Então, se eu quero vencer uma batalha, uma peleja, eu tenho que matar, que acabar. Só que o rei ele não faz isso. O rei ele resolve cercar a cidade. Mas seria mais fácil para ele se ele entrasse na cidade, se ele invadisse a cidade e acabasse com tudo, matasse a todos. Só que o propósito do rei é cercar toda a cidade, para quem que está fora não entre e quem está dentro não saia. Isso acontecendo, não vai ter os mantimentos para entrar na cidade, nem quem está dentro ir para fora para comprar. Então, de 2 a 1, ou eles morrem de fome, ou eles morrem atacando entre si. A estratégia do inimigo é a mesma coisa, porque quando Cristo morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele pega a chave da morte. Então a nossa vida pertence somente a Jesus. Só Ele tem o poder de decidir se eu ou você vai morrer agora ou depois. Então a estratégia do inimigo não é matar a sua vida, não é acabar com a sua vida, mas sim te cercar, para que você esteja encurralado, para que você se sinta só, para que você esteja perdido. É por isso que nos dias de hoje a igreja é os membros religiosos que mais disputam entre si, que mais briga entre si. É quando o inimigo cerca a sua mente e começa a lançar setas sobre você, dizendo: teu pastor não te ama, ninguém se importa contigo, sai da igreja, sai do ministério, seu líder não fala com você, não te manda uma mensagem. Só que aqueles que estão com o Senhor está guardado e pode se levantar o inferno que for, ele vai cair em nome de Jesus. Você pode estar cercado, você pode estar rodeado, só que também tem uma legião de anjos te protegendo, te guardando, e o inimigo não prospera na sua vida, diz o Senhor. Perceba que principalmente nos dias atuais, o inimigo não quer te tirar da igreja, não. Ele quer que você fique aqui dentro, perdido, cercado, se sentindo só.
E aí quando eu peco, quando eu falho, eu tenho medo de me confessar, porque o que o inimigo lança é: se você confessa, você é isolado. Peca e esconde o pecado, porque se você contar para alguém, acabou a sua vida. Tá chateado, tá nervoso, sai da igreja, fica em casa, não cultua. Ou se vem pro culto, fica com a cara amarrada, não levanta a mão para dar glória não, não canta junto com os louvores não, não canta junto com o ministério de louvor, fica calado, emburrado, porque ninguém tá nem aí para você. Essa é a estratégia do inimigo. Ele não quer só te matar. Primeiro ele vai te cercar, para que você sinta a fome da palavra. E se sentindo cercado, não tem como, dentro de você, você não acha local para buscar o alimento da palavra de Deus. Você dobra o joelho e não consegue orar. Você ouve um louvor e não consegue se alimentar do que está sendo cantado. Mas essa noite eu repreendo toda a fúria do inimigo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Ele não vai prevalecer. Então o rei Ben-Hadad, ele cerca a cidade e ele fala para os seus soldados: fique aqui, não entra ninguém, deixa aqui lá dentro, eles vão se virar entre eles. E agora Samaria passa por um estado de calamidade. Quem já leu esse texto sabe, meus irmãos. O negócio naquela cidade foi tão feio, foi tão ruim naquela época, que as coisas que tinham valor se perdeu, e as coisas que não tinham valor começam a ter mais valor do que as que tinham. Não entendeu? Eu vou explicar melhor para você entender. Quando estamos cercados pelo inimigo, as coisas ficam tão feias em nossas vidas, no mundo espiritual, que aquilo que nós achava que é errado, parece que já não é mais errado fazer. Aquilo que eu valorizava como um princípio bíblico, já não tenho mais como um princípio. E aquilo que já não tinha valor nenhum, eu começo a trazer para a minha vida, para o meu cotidiano, para a minha família, porque eu me sinto cercado. Quantos me entendem? Diga amém. Cuidado quando você está em um momento de desespero. Deixa eu dar o conselho de Deus para você. Quando estiver triste ou irritado, se cale, porque às vezes o que você fala vai condenar você mesmo. Quando você estiver muito feliz, alegre, não prometa nada a ninguém, porque isso pode condenar você mesmo. São momentos invulneráveis de nossa vida. É quando estamos muito tristes ou quando estamos muito felizes. Você sabia que tem crente que, se tudo estiver bem na vida dele, ele vem para o culto todo dia, ele adora, pula, dá alegria, dá glória, mas se ele começar a passar por momentos difíceis, ele quer parar e desistir da caminhada? Sim ou não? E tem crentes que é o oposto. Quando tudo está ruim, ele busca como nunca, faz jejum, oração, propósito, vem no culto, faz campanha, mas quando ele conquista o que ele quer, aí abandona Deus, aí se sente independente. Eu não preciso mais do Senhor. São os dois momentos que o inimigo se prepara para matar nossa vida, não, para nos cercar. Aonde nós paramos de ler a Bíblia, paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de frequentar o culto e começamos a morrer de fome. E o negócio em Samaria estava tão sério, que estava morrendo 100, repita comigo, 100 mil pessoas por dia. Aí os que tinham alimento foi acabando. E a Bíblia relata, evangelista Anderson, que eles começaram a comer fezes de pombo.
E não era de graça não, viu? Pagava. Porque quem está em desespero come o que tem. Quem está no desespero veste o que tem. A cabeça de bode, cabeça de jumento. Jumento naquela época era animal que era só para carregar as coisas. Estava sendo usado como alimento. E a cabeça de um jumento estava sendo vendida mais caro do que se vendia um boi naquela época. Porque quando o negócio aperta, você pega o que tem e não tem o que escolher. Se eu tenho um bom celular, se eu tenho um bom carro, se eu tenho algum item muito valioso na minha vida, mas estou passando por um momento de dificuldade, por um momento de desespero, precisando de dinheiro, aquilo que eu tenho de valioso, eu vendo como se não tivesse valor. Mas quando eu confio em Deus, vou repetir, mas quando eu confio em Deus, eu não desfaço dos meus princípios, eu não desfaço daquilo que eu já tenho, eu não desfaço daquilo que eu já conquistei, eu não desfaço daquilo que Deus já me emprestou. Deixa eu falar mais claro para você: em um momento de crise, em um momento de guerra, em um momento de prova, não deixe de orar, não deixe de louvar, não deixe de servir a Deus, porque é no momento de dificuldade em que o céu se levanta e diz: você está 100% dependente de mim, então fica tranquilo, porque quem vai agir sou eu, quem vai lutar sou eu, quem vai falar sou eu, quem vai fazer sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa peleja não tereis que pelejar, parai e olhai o céu lutando ao seu favor. O Senhor está no controle da sua casa, o Senhor está no controle da sua família, o Senhor não perdeu o controle, não perdeu, não perdeu, não perdeu. O Senhor não perdeu o controle. E aí é o ponto final? Não. Chega a piorar. E é agora onde o negócio vai estreitar. Mas eu vou falar. Agora chega um momento, Igor, que ele já não tem animais para comer. Se não tem animais para comer, já não tem mais as fezes dos animais para comer também. E o momento está tão grave que agora a Bíblia diz que duas moças, duas mães vão conversar e vão falar assim: você está com fome? Tô, e você? Tô também. Então vamos fazer um acordo? Qual? Hoje nós mata teu filho e cozinha, e amanhã a gente mata o meu e cozinha. Nós não morre de fome. Tá aqui, ó. Pode ler, tô inventando não, tá aqui. Hoje nós comeremos o teu filho, e amanhã nós comeremos e eu já vou falar rasgado aqui, para que você entenda que meu horário já foi embora. Você que é pai, você que é mãe, Deus está falando para você: a responsabilidade de cuidar teu filho é? Diga assim: é minha? É do pastor? É do líder? Ensina seu filho é do caminho? É foi falado aqui, é como exemplo. Cuidado quando você está cansado do filho. Eu vou falar.
Eu vou falar. Cuidado quando você se cansa da educação do filho e faz assim, ó. Toma aqui, filho, me deixa em paz. Vai, filho, vai lá brincar, me deixa em paz. Hoje você mata o seu, amanhã eu mato o meu. Que missionários somos se não estamos fazendo missão nem dentro de casa? Minha esposa está aqui presente. Meu filho tem 4 anos de idade, o outro tem 3. Senta todos na mesa e eu falo para eles: vai orar antes de se alimentar. Tá aqui minha esposa que não deixa eu mentir. Vai orar. Fecha as mãos. Junta as mãos, fecha os olhos. E no começo, fecha as mãos, fecha os olhos. Mas pastor, é criança, é pequeno. Se não assinar quando é criança, quando vira adolescente, jovem, adulto, aí perdeu mesmo. Repete comigo: Senhor Jesus, abençoa este alimento. Obrigado que nunca falte nessas casas. Alimenta aqueles que têm fome. Hoje minha esposa está de prova. Quando a gente senta para almoçar, eu falo: fecha a mão. Meu filho fala: pai, deixa eu orar. Pai, deixa eu falar. Eu digo: fala, ora. Porque você tem que ensinar seu filho no caminho que deve andar. Mas parece que hoje está assim: faça o que eu falo, mas não faz o que eu. Jesus vai cobrar de você. Quando o inimigo cerca a cidade, aí você decide. Porque a mãe que era tola foi enganada, matou seu filho, cozinhou e as duas comeram. No outro dia ela foi procurar a mulher, e a mulher, porque a proposta que o inimigo te oferece parece até ser boa. É a tecnologia, deixa eles se divertir. Para que levar a criança no culto? Ele ainda é criança, não precisa participar. A proposta parece ser boa. Eu já vou finalizar. Outro dia a gente encerra essa mensagem. Eu lembro que quando eu era criança, com 8, 9 anos, a mãe falava: vamos pro culto. E meu pai era dono de bar. E era tão alegre estar num bar com aquele forró, aquela alegria, todo mundo pulando aquela música agitada. E eu falava: eu não vou, eu quero ficar com meu pai. E ela falava: eu não estou te perguntando, eu estou mandando. Você vai para a igreja comigo? Eu falava: é? Então tá bom. Chegar na igreja tu passa vergonha. Eu vou aprontar, vou gritar, vou bagunçar. Eu não vou ficar quieto. Eu falava isso. E aí quando eu ia fazer a primeira bagunça, ela já pegava na minha orelha assim, ó. Os pais de hoje fazem mais isso não, né? Hoje é crime, né? Vai pra cadeia, né? Deixa o meu fazer isso. Puxava a minha orelha assim, ó, levava pro banheiro, me dava uns 2 tapas e falava: você vai voltar, vai sentar e vai ficar. Desviei. Tive depressão. Tive crise de ansiedade. Perdi algum membro do corpo. Quando cercava a cidade, quando a fome vinha batendo, ela falava: o meu não vai sair daqui, ele vai ficar comigo. Quatro homens estavam lá fora. Se coloque de pé. Eu encerro agora. Cadê as moças do Ministério de Adoração? Pode louvar o hino? Pode louvar o hino? Chama as moças do Ministério de Adoração, por favor. 4 leprosos estavam na porta da cidade. 4 missionários, olha só. Estava esquecido, isolado, abandonado. Era o lixo da sociedade, desvalorizado. Morreram todos os leprosos, que a fome estava feia. E quem está doente ficar com fome é terrível. O cara, quando é gordinho assim como eu, até quando está doente, come sem parar. Aí juntaram os 4 e fizeram uma reunião. Olha só, pastora Jussiene, falaram assim, ó: nós estamos aqui, não estamos?
Aí um olhou pro outro e falou assim: não, estamos aqui. Mas se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, não vai morrer? Se a gente ficar aqui, o negócio está estreito. Nós está na porta da cidade. Não está dentro, nem está lá fora. Está na porta da cidade. Porque se eu entro, a morte está lá dentro, matando geral. Eu morro também. E se eu for lá para fora buscar, os camaradas cercou a cidade, eu morro também. E agora? Aí um fala assim: pode vir para cá. Aí um fala assim: se a gente entrar? Aí outro diz: a gente morre. E se a gente ficar? A gente morre. Qual é a solução? A solução é ir lá fora. É buscar alimento. É buscar mantimento. E aí você vai entrar em um campo de guerra. Toda vez que você estiver na sua casa, você vai lembrar desse culto. Você vai pensar assim: hoje eu não estou com vontade de ir para o culto. Mas se eu ficar dentro da minha casa, não vai resolver nada. Se eu entrar lá para dentro do meu quarto, não vai resolver nada. Então eu vou para o campo lá fora. Então eu vou para a casa de Deus buscar alimento. Ah, mas aí a perseguição vai ser grande, o levante vai ser grande. Se for para morrer, nós morreremos. Mas se for para viver, nós viveremos. Em outras palavras, aqueles missionários estavam falando: a nossa vida não está na mão do homem, a nossa vida não está na mão do rei, a nossa vida não está na mão do soldado, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Se for para viver, louvado seja o Senhor. Se for para eu morrer, louvado seja o Senhor. Paulo fala: viver em Cristo é lucro e o morrer é ganho. Quem tem medo de ir para a guerra não está com Deus. Quem tem medo de ir para a batalha não está com Deus. Quem tem medo de morrer nunca conheceu a Deus. Porque viver em Cristo é lucro e o morrer é ganho. É ganho, é ganho, é ganho, é ganho, é ganho. Viva com Cristo. Viva com Cristo. Viva com Cristo. Pra sempre adorar. Essa guerra já está ganha. Sua mão pro alto. Segura só um minutinho. Eu vou falar isso aqui e eu encerro agora. Escute só. Você já entra em seguida no louvor. A Bíblia diz: olá, família Resgatando. Fique ligado que chegou a... Da aparência não é fugir do mal. Aqui é o pecado que a Bíblia está falando. Fuja do que parece ser pecado. Pastor, como é que eu sei se é pecado ou se não é pecado? É uma coisa que você pode confessar em público? É uma coisa que não dá vergonha de dizer? Se não foi pecado, então você foge da aparência do mal. Não enfrenta o mal não, viu? Foge da aparência do mal. Só que a Bíblia diz, levanta sua mão pro alto: crente que tem medo do diabo, crente que quando o inimigo se levanta diz: eu vou morrer, eu vou parar, eu vou acabar. Eu tenho uma coisa para te dizer. A Bíblia diz: resistir. Não é para correr do diabo. Resistir o diabo, e ele que vai correr de você, porque a luz que está sobre você é muito maior do que está nas trevas. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós.
Deus é contigo. Não desista porque Ele é contigo. Ele não te abandonou.